João, se você me permite, se você deixou alguma, você me perdoa. Esse terceiro tópico aqui, você falou que ia dar o que falar, né? Pois é, rapaz. Pois é. É um tópico aí que, assim, até agora você viu que essa questão dos ciclomotores, essa questão da ampliação de competências, eu fiz vários elogios aqui em relação a essa mudança, que eu achei muito positivo, achei que foi bom. Mas esse segundo tópico aqui, meu amigo Eduardo, é o seguinte. Talvez quem atua do lado de dentro do balcão, quem atua em órgão de trânsito, talvez não vá gostar muito do que eu vou falar. Mas assim, eu preciso falar. Eu até quero aproveitar, meu amigo Eduardo, e agradecer mais uma vez a oportunidade, porque você está me dando uma oportunidade de falar algo que eu ia gravar um vídeo específico para o meu canal. Eu ia gravar um vídeo específico para o meu canal falando sobre isso. Então aqui nessa live eu vou aproveitar para poder falar. Faz um corte. Isso, exatamente. Eu vou falar agora. Eu vou fazer um corte depois, colocar lá, porque vai ser uma espécie de desabafo e, ao mesmo tempo, trazer algo que eu achei, assim, repugnante, eu achei, assim, absurdo o que o CONTRAN fez, o que o Conselho Nacional de Trânsito fez. Bom, vamos lá. Qual é o tema polêmico que eu tanto citei, que eu divulguei nas minhas redes sociais, que eu queria falar aqui para vocês essa noite? Pessoal, desde a vigência lá do primeiro Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, lá na Resolução 371 de 2010, quem está na área com certeza vai se recordar que foi o volume 1, né? Veio o volume 1 lá do manual, que é a Resolução 371 de 2010. Depois veio a 561 de 2015. Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me perdoem, não estou colando, tá? É o que eu falo que vem na cabeça. Às vezes eu posso inverter o número aqui. Então, salvo engano, o volume 2 veio lá na Resolução 561 de 2015. Mas desde lá da primeira publicação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, existia uma previsão na parte geral dele que dizia o seguinte: que quando a gente lavrasse um auto de infração em uma abordagem, o que ele tinha que fazer? A primeira via vai para processamento lá do órgão de trânsito e o agente deveria entregar a segunda via para o infrator, independentemente de solicitação. Houve abordagem, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito determinava que o agente deve. Quando fala deve, para quem é do direito, para quem atua, quem conhece direito administrativo, sabe que quando fala deve é ato vinculado. É uma determinação. Não tem margem de escolha. É diferente de ato discricionário, em que a autoridade, o agente, ele escolhe o que ele quer fazer. Ele tem margem de escolha. Quando fala deve, não. E aí, meu amigo, beleza, isso veio na legislação, tal, e eu sempre bati muito em cima disso, sempre fui muito feroz aqui com essa situação. Toda vez que algum cliente me procurava aqui, você foi abordado? Foi. Você pegou a sua via? Não me entregaram nada. E aí, quem é defensor, que combate aqui as ilegalidades, tal, já ficava daquele jeito, porque o agente estava descumprindo uma determinação em âmbito de resolução, que padroniza o procedimento que deve ser adotado pelos órgãos e também pelos agentes. Então, veja. E aí, o que aconteceu? Mesmo tendo esta previsão, nós nos deparávamos por aqui. Quem estiver assistindo aí, que eu sei que tem vários aí que atuam na defesa de condutores, para não me deixar sozinho, se quiser comentar, pode comentar se aconteceu mesmo com vocês ou não, mas enfim, mesmo tendo essa provisão, nos deparávamos por aqui com situações em que a gente não entregava a via. Beleza. Então era difícil. E agora, meu amigo, ficou muito mais difícil. Ficou muito mais complicado. Por isso que vai ser um desabafo da minha parte, eu peço perdão para quem estiver aí. Com a publicação, vontade, meu amigo, o canal é seu. Com a publicação do novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985 de 2022, passou a vigorar no dia 2 de janeiro de 2023. Se vocês forem procurar lá, em todo o manual inteiro, parte geral, tudo, vocês não vão mais encontrar essa previsão. Não tem mais essa previsão de entregar a via do auto de infração para o condutor que for abordado. Então, a CETEL, né, a Câmara Temática de Esforço Legal, o CONTRAN, que são eles que elaboram ali o manual, que é um grupo, né, de profissionais de alto gabarito, inclusive eu tenho a honra de ser aluno de alguns deles, são profissionais de alto gabarito, que têm o triplo de tempo que eu tenho no trânsito, então eu não estou aqui questionando essa capacidade deles, não é isso. Eles simplesmente decidiram lá nesse grupo que não, a gente não vai mais colocar essa obrigatoriedade de entregar a via do auto de infração. E aí eu questionei isso, mas eu questionei de uma forma não formal. Eu questionei isso por trás dos bastidores, porque a gente tem esse contato.
né? Eu falei, olha, por que foi tomada essa decisão? Existe uma explicação plausível? E a explicação que eu obtive, que eu achei mais absurdo ainda, qual foi a resposta que eu tive? Volto a dizer, por trás dos bastidores, não é nada oficializado, não é nada formal. Que essa decisão foi porque a maioria dos órgãos utilizam o talonário eletrônico e que o órgão, boa parte dos órgãos, não dispõe de impressora para imprimir a cópia do auto de infração no momento da abordagem. Então, veja só, o que o CONTRAN fez? O que o CONTRAN fez, assim, falando de uma forma direta? Ele pegou essa deficiência dos órgãos de trânsito e repassou o problema para o cidadão que foi autuado. Ele repassou o problema para o cidadão que foi autuado, dizendo, olha, o agente não vai ser mais obrigado a entregar a via para você. Se você quiser essa via, meu querido, você vai lá no órgão de trânsito pedir ela. E aí, Eduardo, por que essa decisão do CONTRAN, sob minha ótica, impacta diretamente em um direito que nós temos, um direito constitucional, está lá no artigo 5º, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por que impacta diretamente, no meu ver? Porque pode ser que tenha algum agente aí, ou alguém que fala assim, João, você está confundindo as coisas. Não entrega dessa via do auto de infração, não está ferindo o direito ao contraditório e ampla defesa, não está gerando um cerceamento de defesa para o cidadão. A princípio, eu até posso concordar com vocês, até posso concordar com quem pensa dessa forma, que só não entregar não está cerceando, porque ele pode depois, lá no órgão de trânsito, pedir essa via, e essa via não pode ser negada para ele. Mas, gente, essa atitude do CONTRAN, ela foi totalmente dissonante da realidade brasileira, da realidade enfrentada nos órgãos de trânsito brasileiro. Eu posso falar com propriedade. Não posso dizer que eu já lidei com todos os órgãos de trânsito do Brasil. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Tem Detran que eu nunca fiz nenhum contato, nunca fiz nada. Mas já lidei com boa parte dos órgãos de trânsito do Brasil. E olha só, eu posso dizer e vou afirmar de novo, essa atitude do CONTRAN, ela foi infeliz, ela foi dissonante da realidade enfrentada pelos órgãos de trânsito brasileiro. Por quê, pessoal? Não posso jamais generalizar aqui, porque existem muitos órgãos de trânsito que são excelentes no que fazem, que têm um atendimento muito bom, que têm uma presteza ótima, uma rapidez tremenda. Mas qual é a realidade que é enfrentada na maioria dos órgãos de trânsito? Você recebe um atendimento precário, você é mal atendido, você demora para ser atendido, é colocado diversos empecilhos para que você tenha acesso a algum documento do processo, principalmente quando se trata de via do auto de infração. Quando aquele órgão de trânsito, depois de muito custo, protocola o teu pedido, ele vai te disponibilizar essa via ou muito próximo da data que você tem para entrar com a tua defesa, a qual não dá tempo de você analisar todos os aspectos formais dele, a situação que aconteceu, ou muitas vezes depois do prazo. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. E agora, nessa situação, impacta ou não no direito ao contraditório ou ampla defesa? Isso configura ou não um cerceamento de defesa? Sim, para mim configura. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. Tem muitos órgãos de trânsito que cobram taxas para disponibilizar a segunda via do auto de infração. Sim, cobram taxas. O município vizinho aqui do meu, por exemplo, Arara, São Paulo, cobra taxa. Se você for lá pedir uma segunda via do auto de infração, centavos, mas eles cobram. Só que eu já tomei conhecimento, eu não vi, tomei conhecimento, de que tem órgão de trânsito que cobra uma taxa de R$17, gente, para poder disponibilizar uma via do auto de infração. Então, por que esta atitude do CONTRAN, na minha opinião, ela está totalmente dissonante da realidade enfrentada pelos órgãos de trânsito. Então, o agente, hoje, da forma como está na legislação, o agente entrega a via se ele quiser. É basicamente isso. Se ele não quiser, ele não entrega. Se ele quiser dificultar a vida do cidadão, ele dificulta. Então, gente, eu quis trazer esse tema aqui porque ele é polêmico. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, tem gente que vai concordar, tem gente que... Eu vi que teve pessoas que colocaram, olha, João, existe uma dificuldade sistêmica por causa do digital, que não sei o quê. Só que, gente, olha só, para poder arrematar essa parte, pelo menos por mim, nós não podemos transferir uma deficiência do órgão de trânsito para o cidadão. Sabe por que nós não podemos transferir para o cidadão? Porque é o cidadão que está por trás de tudo isso. É ele que está pagando os impostos dele para ter o melhor atendimento. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele cometeu uma infração de trânsito, ele tem o direito de ter aquela via, ele tem o direito de ter aquele documento para poder exercer o seu direito de defesa.
Igual o nosso amigo Rafael Rocha comentou aí, e eu já peguei muitos casos assim. Infelizmente, como toda empresa, como todo local, existem profissionais e existem profissionais. Eu já peguei por aqui muitas situações que o agente de trânsito entrega a via no momento da abordagem para o cidadão vai embora, aí ele me procura, olha, tomei essa multa, você pode analisar? Aí eu vou analisar, eu vejo lá que faltou um dado obrigatório. Eu vejo que está rasurado. Eu vejo que está arriscado. A legislação diz que não pode. Eu estou falando do talão, eu estou falando no caso, por exemplo, do auto-infração físico, tá? Não estou falando do talonário eletrônico, que daí já fica mais difícil. E aí, quando eu vou pesquisar, quando eu vou ver a profundo, o agente de trânsito desconsiderou aquela via que ele fez no ato da abordagem e lavrou um novo auto-infração corrigido. Não pode. Isso é crime. Isso é crime. Ele não pode fazer isso aí. Ele está adulterando um documento público. Ele está pegando uma situação que não pode. Se ele errou, a verdade é uma só. Se ele errou, olha, eu errei. Assim como eu era agente fiscalizador, eu já errei muitas vezes lavrando auto-infração. Teve auto-infração que eu fiz, liberei o cara, acabei de ver, eu falei, puta, não coloquei a data. Eu mesmo já fiz um documento, porque na polícia tem que ser tudo documentado, eu mesmo fiz um documento solicitando o cancelamento. Acabou, eu errei 1-0 para o cidadão que estava errado. Então, olha só, já peguei aqui muitos casos assim, que daí o agente erra, depois ele ignora aquela via, faz uma nova e manda para frente. Então, por que é importante o cidadão ter uma via do auto-infração no ato da abordagem? Primeiro, para garantir a lisura. Isso é bom para o próprio agente. O agente tem que ter essa visão. Olha, humildade de entender que ele é ser humano, que ele pode errar também. Tá? Ele tem que pensar o seguinte, se eu trabalhei certinho, se eu autuei certinho, de acordo com a legislação, fiz o procedimento, não tem por que eu não entregar a via. Eu vou entregar para garantir a lisura do meu procedimento, do meu ato administrativo. Se aquele cidadão quiser contestar... Se ele quiser contestar, ele vai contestar exatamente a via que eu entreguei para ele e pronto. E eu falo, não é fácil anular um auto de infração. A presunção de veracidade e legitimidade que tem um agente público é muito forte, é muito poderosa. Então não é fácil anular o auto de infração. Então, de uma forma resumida, meu amigo Eduardo, então é uma crítica, agora tirando a parte dos elogios que eu fiz até agora, das resoluções, isso é uma crítica que eu, na condição de defensor de condutores, ferrenho que sou por aqui, quem me conhece sabe que eu sou um defensor de condutores ferrenho. Quando eu vejo uma ilegalidade, eu não sossego, eu vou para cima mesmo, dou a quem doer, se eu tiver que falar, eu vou falar, seja quem for, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de ameaça, porque eu vou deixar de te seguir, não tem problema, fiquem à vontade, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho e falar a verdade, seja ela uma coisa boa, seja ela uma coisa ruim. Então, é uma crítica sim ao CONTRAN, o CONTRAN foi infeliz em fazer isso aí, o CONTRAN, com essa decisão, e algumas outras que eu não vou entrar aqui, porque senão vai alongar muito, mas com essa decisão que o CONTRAN tomou de retirar essa obrigatoriedade, ele está afastando e muito o direito do cidadão ao contraditório e à ampla defesa. E eu dou essa sugestão de verdade, para quem está lá em cima, para quem está lá no CONTRAN, que tem muito poder de mudar a legislação do Brasil, que reveja isso. Em breve nós teremos aí uma publicação, que na verdade vai à consulta pública, uma resolução que vai consolidar todo o processo administrativo de trânsito, vai consolidar mais de 15 resoluções aí. Então eu até sugeri isso para o pessoal da CETEL, olha, revejam isso, verifiquem isso, coloquem ou então essa resolução, ou quando for reformular o manual, coloque, porque vocês estão prejudicando o cidadão, tá? Por mais que ele tenha sido autuado, ele tem esse direito. Então, eu quero sugerir para o pessoal da CETEL, se eles acharem, se alguém aí achar que eu estou falando besteira, é simples. Eu lanço aqui o desafio. Saia conhecendo os órgãos de trânsito do Brasil. Não se baseie pelo órgão de trânsito da sua cidade, ou que você trabalha. Se eu for me basear pelo órgão de trânsito aqui da minha cidade, eu estou maravilhosamente muito bem atendido. São ótimos. Eu não posso me basear pelo órgão de trânsito aqui da minha cidade, eu tenho que ver a nível Brasil. A realidade dos órgãos de trânsito a nível Brasil é precário. 90% das vezes o atendimento é ruim. Ele tem sim o seu direito cerceado. Ele não tem o documento em tempo hábil para poder garantir a sua defesa. Ok? Então faça esse desafio para o pessoal do CONTRAN, pessoal da CETEL, que compõem esse grupo. Saiam e vão verificar a realidade dos órgãos de trânsito do Brasil antes de vocês tomarem uma decisão que está repassando para o cidadão um problema, uma deficiência do órgão de trânsito. Ele não tem. Mas, João, olha, cara, concordo plenamente com você, não para te agradar, não estou dizendo isso, porque se eu discordasse, respeitosamente, eu falar, não, eu discordo, mas eu estou percebendo que você não falou nenhuma verdade, é por aí mesmo. Obviamente é o seu ponto de vista, mas vem de encontro com os demais que estão nos acompanhando, que são da área, né, que entende a importância da legalidade, né, sabemos que tem que cumprir, porém,
lá em cima, começa lá de cima, né, cara? Se lá em cima começa com essa... Nem vou falar, deixa pra lá.